Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos um assunto bíblico de maneira profunda. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema Um Deus Provador. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas. Se inscreva em nosso canal. Comente, compartilhe. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir meu livro, para conhecer melhor os assuntos que nós falamos aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você também não viu os outros vídeos da série, também vou deixar na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-lo. Segundo o escritor bíblico de Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele fala claramente ali o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então, um texto que deixa bem claro que as pessoas, ao ser tentadas, ao passar por provações, não devem, de maneira alguma, segundo o escritor bíblico, atribuir essas provações, essas tentações a Deus. Porém, ao analisarmos as Escrituras, a Bíblia, nós vemos que essa afirmação de Tiago contradiz muitas passagens da Bíblia, onde Deus ele prova realmente a fé das pessoas de diversas maneiras, causando em muitas delas um sofrimento terrível, apenas para testar essas pessoas ou para defender os seus conceitos. Muitas vezes, Deus chega até mesmo a interferir no livre-arbítrio das pessoas, causando um sofrimento a todos os envolvidos naquela situação ali, simplesmente para vangloriar o seu nome, como no relato lá do faraó do Egito, onde vimos ali as 10 pragas e tal. Na última praga, o Deus bíblico chega até mesmo a matar todos os primogênitos do Egito. Pessoas que não tinham nada a ver com o problema. E, segundo o texto bíblico de Êxodo 9:12, lá diz que Deus ele endureceu o coração do faraó. Deixou o coração do faraó obstinado. Quer dizer, o faraó não liberou os israelitas porque Deus não deixou que ele liberasse. Deus obstinou o coração do faraó. Deus endureceu o coração do faraó. Mesmo que o faraó quisesse, falou assim, não, vamos deixar esse povo ir. Que seria a solução mais pacífica, que ninguém ia morrer, não ia ter aquelas catástrofes todas, aquelas pragas todas, aquelas mortes, aquele sofrimento todo. Mas o relato deixa bem claro que Deus não permitiu que isso acontecesse da maneira mais pacífica. Ele fez com que Faraó continuasse obstinado e, como consequência, houve todas aquelas pragas, todas aquelas mortes terríveis. Você consegue ver sentido nessa história? Onde Deus endurece o coração de Faraó, deixa o coração de Faraó obstinado para causar toda essa carnificina ali naquela ocasião? Olha bem a situação, Moisés foi pedir ao faraó para deixar os israelitas sair do Egito. Mas Deus endurece o coração do faraó para que ele não deixe que eles saiam. Agora, pergunte-se, faça um questionamento pessoal aí. Por que Deus faria uma coisa dessas? Por que violar o livre-arbítrio de Faraó? Se Deus iria endurecer o coração do faraó, que sentido haveria em Moisés pedir Faraó para libertar o povo, se ele não ia libertar mesmo, se Deus não ia deixar ele libertar? Que história mais sem sentido, você consegue perceber isso? Deus, de qualquer forma, ele ia induzir Faraó a negar o pedido de libertação. Você percebe que essa reação
que Faraó teve, manipulada por Deus, tendo Deus ali endurecendo o coração dele, não deixando ele tomar outra decisão, você consegue perceber que isso manteve os israelitas em escravidão por mais tempo ainda, sofrendo mais ainda. Não somente os israelitas, mas também os egípcios. Você consegue perceber que tanto os israelitas como os egípcios sofreram muito mais diante dessa negação arquitetada pelo Deus bíblico? Deus, ele matou todos os primogênitos do Egito e infligiu pragas terríveis ali no Egito. Você vê sentido nisso? Né? Usar Faraó como uma marionete ali para desencadear essa matança, esse sofrimento todo, totalmente desnecessário. Né? Você não acha que isso foi uma coisa muito bizarra, desnecessária e injusta? Você consegue ver lógica nisso? Mesmo que Faraó quisesse libertar o povo, ele não conseguiria fazer isso. Ele estava predeterminado a endurecer o seu coração. Então, veja que, apesar de Tiago 1,13 lá falar que Deus não tenta ninguém, que ninguém pode culpar Deus por nenhuma tentação ou provação, a gente vê relatos bíblicos que mostram justamente o contrário. Que na realidade ele tenta sim, ele prova sim, ele é um Deus provador. A coisa que ele mais faz na Bíblia é provar as pessoas. Né? E as pessoas enfrentam sofrimentos terríveis por causa dessas provações. Ele não só prova as pessoas, como ele chega a endurecer o coração dessas pessoas, não permitindo que essas pessoas tomem outra decisão, a não ser aquela que vai causar um sofrimento maior ainda. Você consegue ver justiça em tais ações? Você consegue ver um Deus aí equilibrado, um Deus justo, que chega a endurecer o coração das pessoas para que elas sofram mais ainda e para que a situação ali seja mais devastadora? Um outro relato bíblico que demonstra bem esse caráter provador do Deus bíblico é o relato que envolve o sacrifício de Abraão, que inclusive eu até já fiz um vídeo sobre esse assunto. Ali, Deus ele promete a Abraão que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu. Só que o Abraão vai ficando velho, a esposa dele vai ficando velha e eles não conseguem ter esse filho. Aí, segundo a Bíblia, depois já idoso, ele mas a esposa consegue ter um filho. E aí, quando esse filho está com 15 anos, Deus pede a Abraão para sacrificar ele, levar lá para o monte lá e sacrificar o filho. Olha para você ver. Então você percebe nessa passagem que Deus ele parece que está brincando com o ser humano, fica fazendo joguinhos, né? Parece os jogos mortais. Olha bem a situação que esse homem passou ali naquilo ali. Né? Custou ter um filho já na velhice, aí Deus vai mandar ele matar o filho como sacrifício. Né? Sendo que a Bíblia diz que Deus é onisciente, ele já sabe a decisão que a pessoa vai tomar. Ele já sabe. Então, segundo a lógica bíblica, ele já saberia se Abraão ia ter fé mesmo, ia sacrificar, se não ia. Como o outro caso que eu citei lá no Faraó, né? Deus chega até a endurecer o coração das pessoas para que elas tomem a decisão que ele quer. Então veja, Deus parece que fica brincando com as pessoas, fazendo provações, né, sem sentido, porque no fim ele já sabe a reação que a pessoa vai ter. Mas para que ele faz isso? Né? Qual o objetivo de tudo isso? Quer dizer, a gente vê que no fim ele fica usando o sofrimento humano, né, a angústia do ser humano, para se vangloriar, para, né, se autoglorificar. Você vê sentido nesse Deus provador da Bíblia? Um outro relato clássico da Bíblia, onde observamos justamente essa inclinação do Deus bíblico em provar as pessoas e causar sofrimento às pessoas para simplesmente se vangloriar, se autoglorificar, é o caso de Jó. Se você pegar a sua Bíblia e ler ali o livro bíblico de Jó, fica antes dos Salmos. Você vai perceber ali no livro, todo o livro de Jó, uma história que justamente exemplifica esse caráter provador de Deus. Na história do livro de Jó,
ali diz que Deus está ali numa reunião nos céus e o diabo chega ali na reunião, normal, entra, começa a conversar com Deus. Aí Deus, né, começa a se gabar do Jó, né? Fala assim, olha lá, ó, você está vendo o meu servo Jó? Como que ele é fiel, né? Ele me serve lealmente. Aí o diabo vira e fala assim, mas é à toa, né, que ele te serve? Você coloca uma cerca em volta dele, protege tudo que ele tem, ele é um homem rico, ele tem gado, ele tem fazenda, ele tem tudo. Hein? Aí qualquer um é leal a você. Aí Deus vira e fala assim, não, então, olha para você ver como é que é as coisas, como é que são as histórias bíblicas. Ele faz uma apostinha ali com o diabo, né, eles conversando ali, né. Aí, então Deus fala assim, vai lá, né, tira tudo que ele tem, né, tira as riquezas dele, vamos ver, vamos fazer um teste. Eu acho que ele vai ser fiel. Então você vê, olha para você ver, como se fosse dois amigos fazendo uma aposta, sabe? E veja bem também, né? Deus precisou permitir o diabo fazer a aprovação no seu servo. Então isso também demonstra que o diabo ele só faz as coisas se Deus permitir que ele faça. Então isso é uma demonstração clara de que Deus, ele é que manipula o diabo. Ele faz o diabo que ele quer. Né? Se ele fala assim, não, você vai lá, você faz. Se ele fala assim, não, você não vai fazer, ele não faz. Então a gente não pode culpar o diabo por nada. Tudo que ele faz é amando de Deus. Deus é o cúmplice, né? É o poderoso chefão, né? Que fica, pode ir lá, esse aí você pode causar sofrimento, esse aí não. Fica lá brincando com os seres humanos, permitindo. Alguns sim, alguns não. Né? Então veja que situação mais ridícula, mais bizarra. E aí, diante disso tudo, o diabo vai lá, né? Causa uma desgraça na vida do Jó. Acaba com a fazenda dele, com o gado que ele tinha, até os filhos dele morreu todos os filhos dele. Né? A casa dele foi destruída por um vendaval, foi um desastre. Né? Aí Jó permanece fiel, né? Aí o diabo volta lá, Deus vai, né, se gabar de novo. Aí, tá vendo? Eu não falei, ó, na nossa postinha lá, eu não falei que ele ia manter fiel. Aí o diabo falou assim, né, segundo o livro bíblico de Jó, né, se você ler lá, você vai ver essa história claramente. O diabo fala assim, mas é porque você tirou só as coisas materiais, né, atinge a saúde dele, né, vê se ele não vai te amaldiçoar. Aí Deus, mais uma vez, dá a carta branca, vai lá então, vai lá, né, tira a saúde dele, faz lá, só não tira a vida dele. Aí o diabo vai lá, taca uma doença em Jó. Jó vira um mendigo, fica lá na beira da estrada, lá, com uns furúnculos, uma coisa na pele, assim, que ele precisava ficar raspando com cascas, com lasca de vidro, né, pondo cinza em cima daquilo, uma coisa horrível. Né? Deve ser um dos piores tipos de doença de pele, né, pior do que uma lepra. Né? O homem estava morto vivo, virou um mendigo lá na beira da estrada. Né? E para piorar a situação, chega 3 ditos amigos, né? Senta lá do lado dele, que é o Bildade, o Zofar e o Elifaz. São os 3 ditos amigos de Jó. E fica ali, né, do lado dele, né, prestando ali uma colaboração, compartilhando da dor dele. Né, fica ali do lado, calados. Aí depois de um certo tempo, eles começam, né, a falar. Só que segundo o relato, ele é escrito assim meio de forma poética, aí começa a relatar os discursos dos ditos amigos, que na realidade a passagem mostra que eles foram falsos amigos, né? Porque ao invés de ajudar, ao invés de dar uma palavra de conforto, ficava criticando Jó mais ainda, né? Falando assim, você está sofrendo não é à toa, Deus não é injusto, né? Você sofre porque alguma coisa errada você fez. Né? Ninguém sofre à toa não. Né? E Jó, sem saber nada daquela situação, né? Perdeu a família, perdeu a riqueza, perdeu tudo, a casa que ele morava. Né? E ainda chega esses 3 amigos, né? Ditos amigos, na verdade eram falsos amigos, ele fica falando com ele,
Você está sofrendo não é à toa, né? E ainda por cima o relato ainda fala que a mulher dele, a pessoa que ele mais confiava, que ainda estava vivo nessa altura, chega para ele e fala assim: amaldiçoa a Deus e morre, meu filho. Eu sei dessa situação aí. Pelo amor de Deus, né? Ninguém merece isso, não. E Jó ali, totalmente sem saber, né? Das apostinhas de Deus lá no domínio celestial, né? Dos joguetinhos. E ele comete ali, né, a audácia, segundo o texto bíblico, de questionar Deus, né? Ele fala assim: poxa, mas por que eu estou sofrendo? Eu sempre fui fiel, sempre fui leal a você, né? E agora estou aí nesse sofrimento, o que está acontecendo, né? E aí os amigos ficavam ouvindo ele falando isso, e aí que vinha para cima: você fica questionando Deus, não pode fazer isso não. Se Deus, né, tá fazendo isso é porque você fez alguma coisa, à toa não foi. E ainda, para piorar, chega um outro amigo, dito amigo, chamado Eliú, e continua também, apesar de ter um tom mais ameno, ele continua jogando a culpa tudo em cima de Jó. Diante dessa situação calamitosa que Jó se encontrava, né, no auge do seu sofrimento, né, rodeado de falsos amigos que ficavam só apurrinhando ele, até a mulher dele, né, ele ali como um mendigo na beira da estrada. Aí, segundo o relato, ele ali questionando o porquê de tudo, não tinha resposta, estava mais perdido que segue tiroteio. Segundo a Bíblia, o próprio Deus resolve aparecer. Aí você deve pensar assim: ele deve ter chegado, né? Deve ter falado para Jó, explicou tudo para ele. Falou: não, Jó, não fica assim não, né? Você é um homem justo, você é um homem temente a Deus, você é uma pessoa boa, né? O que está acontecendo aí foi uma apostinha que eu fiz lá com o diabo no céu, não tem nada a ver com você não, né? Tentando mostrar a realidade para Jó, né? E acalmando ele, porque ele estava angustiado com aquilo ali, né? Será que foi isso que Deus fez? Se você ler lá no livro de Jó, Deus, ele chega de uma maneira espetacular, através de um vendaval, e começa a falar com Jó. Só que ele segue a mesma linha de raciocínio ali dos falsos amigos. Deus simplesmente vira para Jó e fala que ele não tem o direito de questionar as ações de quem criou o mundo, né? Que ele é o criador de todas as coisas, que Jó é um grão de areia no mar, que ele não vale nada, entendeu? Aí que acabou de deprimir o coitado do Jó mesmo, né? Que tem coisa que está além do conhecimento dele, que ele não tem que ficar questionando Deus, não. Ele tem que ficar ali quietinho mesmo, fiel e pronto. Aconteça o que acontecer, que ele não pode questionar nada, né? E aí Deus começa a citar várias coisas que ele criou, né? As estrelas, a terra, as montanhas, uma série de animais, né? E falando quem é você, Jó, para ficar questionando aí. Então veja bem, né? Deus chega, né, e acaba de destruir a autoestima do coitado do Jó. Aí que o coitado do Jó deve ter caído numa depressão, né? Uma depressão profunda. Mas, segundo o relato, Jó ali diante daquela manifestação milagrosa de Deus, ele resolve parar com os questionamentos. Então tá certo, eu não vou ficar questionando você mais não. Você é o Deus Todo-Poderoso, né? Tem coisa que está acima da minha capacidade de entender, eu vou aceitar tudo que vier para mim e pronto, é isso mesmo. Aí Deus, né, fica feliz com a reação de Jó, né, e fala para ele, fala assim: agora você foi fiel, eu vou te devolver tudo que você tinha, né? E aí ele, aquela doença, Deus tira aquela doença dele, ele volta a ter tudo que ele tinha, volta a ter tudo, segundo a Bíblia, tudo em dobro, né? As riquezas, né? Tudo, até os filhos que ele perdeu, né, de forma trágica, Deus dá outros. E assim termina, né, a poética história do nosso herói Jó. Diante de toda essa epopeia, né, a questão do sofrimento humano, do porquê inocentes sofrem, teve ali algumas pseudo-respostas, né? Se você ler todo o livro de Jó, você vai perceber isso. Na questão do diálogo celestial ali, segundo o diálogo celestial, Deus ele testa as pessoas
para ver se elas podem manter sua devoção, mesmo sofrendo injustamente dor e infelicidade. Então, segundo o diálogo celestial, toda a humanidade está diante de um teste de integridade ali, e eles têm que mostrar se vão ser leais ou não, mesmo diante de sofrimento, diante de infelicidade, mesmo sofrimento injusto. Mas essa questão fica somente para nós que estamos lendo, né, o registro que hoje está na Bíblia, porque as pessoas envolvidas na situação ali não estavam sabendo de nada que estava acontecendo na cena celestial. E também é uma coisa totalmente sem sentido, porque a própria Bíblia diz que Deus é onisciente, ele já sabe qual é a reação das pessoas. Então, essa questão de ficar testando as pessoas, provando a integridade das pessoas, na maioria das vezes com sofrimentos, né, com angústias, com infelicidade, com dor, não faz sentido algum, visto que a Bíblia deixa bem claro que Deus, desde o princípio quanto ao final, então ele já sabe muito bem qual vai ser a reação da pessoa. Então é totalmente desnecessário esse teste para Deus. Né? Então, essa explicação aí, você vê que não tem sentido algum. Para os falsos amigos de Jó, que estavam ali tentando, né, confortar ele, mas já estava aborrecendo ele, as pessoas sofrem por uma punição, né, de pecados que cometem. Né? Eles cometem um pecado, aí sofrem para pagar esses pecados que a pessoa comete. E o coitado do Jó, nessa história toda, ele, no final das contas, não conseguiu descobrir a razão para o sofrimento dos inocentes. Né? Porque, como nós vimos, Deus surge no final da discussão e se recusa a dar uma explicação para o coitado do Jó. Então, no final das contas, quando você chega no fim do livro de Jó, dá a impressão assim que o escritor do livro de Jó chega à conclusão que o sofrimento dos inocentes não tem resposta nenhuma, porque conta essa história toda e no final as respostas que são dadas são totalmente incoerentes e sem sentido. Observamos nesse relato que Jó simplesmente queria uma audiência divina, uma audiência com Deus, para declarar sua inocência a Deus. Mas ele não teve essa oportunidade de se defender diante de Deus. Né? Conforme nós vimos, Deus chega no final e se apresenta de uma maneira tão aterrorizante que Jó, né, ele não se defende, não consegue, fica aterrorizado e simplesmente se sujeita ali e se arrepende ali de ter questionado Deus. Agora, veja bem a questão. Como que Jó poderia se dar conta de que era culpado? Né? Como poderia se arrepender de alguma transgressão? Se o próprio relato diz claramente que ele não tinha culpa nenhuma. Se você olhar Jó 1,22, lá fala que em tudo Jó não pecou. Se você olhar Jó 2,10, lá diz assim, ó, em tudo Jó não pecou com seus lábios. Olha bem. Arrepender, agora veja a questão, arrepender-se de ter pensado que poderia fazer uma defesa perante Deus, me parece algo assim bem tirano e autoritário da parte de Deus. Né? Deus chegou para ele de uma maneira tão atemorizante que fez ele se arrepender de ter tido essa vontade de fazer uma defesa perante Deus. Quer dizer, típico de ditadores, de pessoas, de tiranos, né, que chegam, né, e ameaçam as pessoas mesmo, né, encantoam as pessoas, oprimem as pessoas com a sua presença. É isso que nós observamos no livro bíblico de Jó. Uma questão básica da justiça é que todo ser humano tem o direito de se defender e deve ser considerado inocente até que se prove o contrário. Mas conforme nós vimos aqui no livro bíblico de Jó, com Deus a coisa não funciona assim não. Se as pessoas tentam se defender, né, e questionar alguma coisa, elas são totalmente oprimidas, elas são totalmente encantoadas, elas são totalmente atormentadas de tal forma que elas têm a única solução para elas
é se arrepender de questionar. Essa é a grande questão, né? E não podemos fugir do fato de que Deus apareceu lá de forma toda milagrosa, de forma toda espetacular, na forma de um redemoinho, mas não deu resposta nenhuma, né, ao apelo desesperado e apaixonado de Jó, para compreender por que ele, como uma pessoa inocente, estava passando por todo aquele sofrimento horrível. Sabe qual foi a resposta de Deus? É a típica resposta de um tirano, né? Que ele falou para Jó que Jó não deve ficar questionando ele não. Quem é Jó, né, para questionar, para buscar respostas, para buscar a verdade, para tentar compreender alguma coisa, né? Então Deus, como que diz para ele assim que o ser humano, se ele tentar buscar a verdade, buscar o conhecimento, né, buscar o saber, ele está afrontando a Deus por isso. Você percebe isso no livro bíblico de Jó? Essa é a mensagem que é passada, né? Na Bíblia, você buscar a verdade, você questionar, você tentar argumentar, você buscar pelo conhecimento, é considerado uma afronta a Deus. A Bíblia incentiva você a continuar na ignorância, né? A ser um ignorante. É isso que a Bíblia prega nas suas histórias, e isso é claramente mostrado aí para nós no livro bíblico de Jó. O relato deixa claro que o grande erro de Jó foi esperar que Deus pudesse lidar de forma razoável e racional, né, com aquele assunto, dando a ele uma explicação, né, do porquê que ele estava tendo todo aquele sofrimento, estava passando por aquilo. Deus simplesmente se recusou a dar alguma explicação, né? Ele não deu nenhuma explicação. E tipo assim, né, como falando assim, né, por que eu teria que responder a alguém? Né? Tipo assim, né, para quê? Né? Quer dizer, Deus, né, mostrando aí uma atitude arrogante, né, tirânica, né, dá a entender que ele não tem que responder ninguém, né? Então, aí entram algumas questões, né? Então, será que Deus pode machucar, atormentar e matar quando quiser e não ser responsabilizado por isso? Será que o fato dele ser todo-poderoso dá a ele o direito de atormentar algumas almas inocentes e até assassinar crianças? O seu poder, o fato dele ser todo-poderoso, lhe dá esse direito? Será que é assim? Isso me lembra muito certos ditadores aí, como Hitler, né, e muitos outros, né, que usam o seu poder, né, para oprimir as pessoas e não aceitam serem questionados. Você não percebe uma similaridade do Deus bíblico com esses tiranos? Muitos religiosos, vendo um absurdo desse, tentam, né, justificar, né, porque os religiosos, naquela tentativa desesperada, né, de defender sua fé, eles procuram de todas as formas dar uma explicação, né, usando lá os seus malabarismos teológicos, seus contorcionismos hermenêuticos, para tentar dar um sentido a uma história tão absurda como essa. Aí eles chegam e falam assim, não, mas nós não temos que ficar questionando Deus, Deus é Deus, ele faz o que ele bem entender e tal, né? Nós não temos condição de analisar os parâmetros de Deus, né? Nós somos limitados, né? Nós não temos condição de analisar essas coisas. Mas aí surgem algumas questões disso aí. Se não podemos julgar os atos cruéis de Deus por parâmetros humanos, lembre-se que Jó era inocente. Então, aonde isso nos leva? Porque os humanos, segundo a Bíblia, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os parâmetros humanos que nós temos para julgar foram dados por Deus, né, segundo a Bíblia. Então, nós vamos julgar ele então por qual parâmetro? Nós vamos analisar as atitudes dele por quais parâmetros? Você, pessoalmente, conseguiria agir dessa forma com seus filhos?
Se você agir assim, você não seria um tirano? Como que você se sentiria num tribunal sendo julgado por um juiz assim? Conforme nós vemos o Deus bíblico agir. Como que você se sentiria? Não foi o próprio Deus que nos deu a inteligência para analisarmos algo e chegarmos a uma conclusão através da lógica e da racionalidade? Não foi Ele que nos deu a lógica e a racionalidade, né? A capacidade de raciocinar e de chegar a uma conclusão lógica? Não devemos ser como Ele no modo como tratamos os outros? Então será que é assim que temos que tratar os outros? Se não entendermos Deus segundo os parâmetros humanos que Ele mesmo nos deu, então como podemos compreendê-lo, já que somos humanos e raciocinamos como humanos? O interessante é que Deus não atormentou Jó simplesmente tirando os bens materiais dele, não. Ele chegou a matar os filhos de Jó, simplesmente para provar sua tese, para vencer sua apostinha que ele tinha feito com o diabo lá no céu. Você teria coragem de fazer isso? De matar os filhos de uma outra pessoa para provar o seu ponto de vista numa aposta? Muitos religiosos ainda tentam justificar. Olha para você ver o absurdo. O que a fé faz com as pessoas? Faz as pessoas a tentar justificar um absurdo desse. Né? Mas Deus deu outros filhos para ele. Agora, gente, olha bem. Né? E os filhos que morreram foram assassinados para que Deus pudesse provar sua tese. Então isso mostra que Deus está disposto a matar os meus filhos ou os seus filhos simplesmente para ver como que você reage. Será que nós somos tão importantes assim para Deus estar disposto a destruir vidas inocentes apenas para ver a nossa reação? E lembre-se, Deus é descrito na Bíblia como onisciente. Então ele já sabe qual será a nossa reação. Por isso a questão continua e fica de pé, né? Qual o sentido disso tudo? Você conseguiria me explicar? Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas. E como recompensa por sua fidelidade, Deus dá a ele mais 7 filhos e 3 filhas. Mas veja bem, será que a dor da morte de um filho pode ser eliminada com o nascimento de outro? Será que os filhos são assim descartáveis? Igual um celular que você quebra, aí você vai lá e compra outro novo? Será que eles são assim substituíveis? Você que é pai, você que é mãe, você acha que seus filhos são substituíveis? Se você perder um na morte, se você tiver outro, aquilo vai substituir aquele filho que você perdeu? Será que os filhos são tão descartáveis assim e substituíveis como uma roupa velha que você tira e compra outra nova? Você, responda para mim com toda sinceridade. Você consegue amar e louvar um Deus que tortura e mata pessoas inocentes apenas para ver como que elas vão reagir? Para ver se não irão culpá-lo? É esse o tipo de Deus que você venera, considerando o seu exemplo de justiça perfeito? Um Deus que podemos considerar como um tirano, um Deus provador, um Deus que apenas para se enaltecer, para louvar a si mesmo e para provar suas teses, leva o ser humano a sofrer, né, a ter perdas horríveis, né, como esse caso que nós vimos aqui de Jó. É esse tipo de Deus que você venera? Se você venera um Deus assim, eu lamento lhe informar, mas você está venerando uma pessoa repulsiva. Essa é a verdade que não tem como fugir. Bom, esse era o assunto que nós íamos analisar hoje. Se você gostou, vou relembrar. Não se esqueça de dar o joinha. Seu joinha é muito importante para que o vídeo possa ter uma abrangência maior e alcançar mais pessoas. Se inscreva em nosso canal.
E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Toda semana nós vamos subir um vídeo novo e assim que a gente subir, você será notificado. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.